velocidade, mais agilidade e eficiência. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado tem um novo módulo de identificação civil da pessoa presa e passa a integrar a plataforma digital do Poder Judiciário. O sistema eletrônico centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. Ela permite, por exemplo, que os magistrados tenham acesso com mais rapidez às informações. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina buscas em endereços de empresários por supostas mensagens defendendo golpe trocadas por meio de um aplicativo de conversas. Conselho Nacional de Justiça realiza a 16ª Jornada Maria da Penha. Não é possível pensar numa democracia efetiva quando mais da metade da nossa população, quando nossas mulheres, estão sujeitas a risco. E ainda, em audiência pública no Superior Tribunal de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos analisa o caso dos índios Tagaere, que vivem em isolamento voluntário no Equador. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou buscas em endereços de empresários por supostas mensagens defendendo golpe trocadas por meio de um aplicativo de conversas. Quem tem as informações e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. 35 policiais federais cumprem os mandados em residências, casa de veraneio e escritórios de empresários suspeitos de planejar ataques à democracia. Em um grupo de conversa por aplicativo. Essas ações, Rafaela, ocorrem no âmbito de um inquérito policial que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Com você. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Bom, e agora vamos para outra decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele determinou que a Polícia Federal elabore um relatório sobre descumprimentos das medidas cautelares alternativas à prisão praticadas pelo deputado federal Daniel Silveira. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que apura se Silveira praticou crime de desobediência à decisão judicial. O deputado Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito. A investigação se refere à conduta do parlamentar sobre violação de medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico, e de usar as dependências da Câmara Federal. A Polícia Federal colheu o depoimento de Silveira e a Procuradoria-Geral da República teve vista dos autos. Agora a Procuradoria pediu relatório sobre as violações pelos períodos anterior e posterior ao decreto presidencial que concedeu a graça constitucional ao deputado. Ao acolher o pedido, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou ser necessário mais elementos para concluir as investigações e prorrogou por mais 60 dias o inquérito. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Agência Nacional do Petróleo implemente, no prazo de 30 dias, ações efetivas e atuais para a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de combustíveis. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O ministro levou em consideração a atual crise dos combustíveis. As providências determinadas visam proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. Desde o início do ano, o cenário de precificação destes itens tem sido sucessivamente alterado. De acordo com a decisão, a Agência Nacional do Petróleo tem agido de forma parcial e restrita, desconsiderando a gravidade da situação de emergência nacional caracterizada pela crise. Diante desta conduta, o ministro determinou que a ANP
implemente em 30 dias ações efetivas para minimizar a crise que tem afetado a população brasileira em geral. Além disso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica deverá apresentar em 5 dias um cronograma específico e detalhado das ações e das medidas a serem adotadas com prioridade nos próximos 30 dias em relação aos procedimentos que envolvem a Petrobras, devendo esclarecer, inclusive, sua política de formação de preços. Essas providências foram determinadas na ação apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, questionando cláusulas do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária relativa à tributação dos combustíveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza durante esta semana no Superior Tribunal de Justiça 4 audiências públicas de violações de direitos humanos. Vamos agora, ao vivo, direto ao STJ, conversar com a repórter Marina Campos para saber o que está sendo analisado hoje pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olá, Marina, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. No primeiro dia de audiências, a Corte analisou o caso dos índios Tagaeri, que vivem em isolamento voluntário no Equador. Durante a sessão, foi ouvida uma testemunha indígena que deu detalhes sobre uma possível violação do território deles por empresas de exploração de petróleo. Além disso, ele contou sobre o possível sequestro de uma menina indígena retirada de uma tribo vizinha e levada pelo governo para a tribo dele. Testemunhas indicadas pelo governo do Equador também participam da sessão. A Corte Interamericana deve analisar se houve uma série de violações dos direitos indígenas e a responsabilidade internacional do Equador nessas situações. Até o final da semana, outros 3 casos de violações de direitos humanos em outros países devem ser analisados pela CIDH. Vale lembrar que as audiências são públicas e estão sendo transmitidas pelo canal do STJ no YouTube. É com você, Rafaela. Ok, Marina, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que tem um novo módulo de identificação civil da pessoa presa e passa a integrar a plataforma digital do Poder Judiciário. Entenda as vantagens da iniciativa daqui a pouquinho, no próximo bloco. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. A partir deste mês, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado tem um novo módulo de identificação civil da pessoa presa e passa a integrar a plataforma digital do Poder Judiciário. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, conhecido como CEU, é uma ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ em 2016 e o uso do sistema passou a ser obrigatório em todo o país para que os processos de execução penal fiquem numa mesma plataforma. Ela permite, por exemplo, que os magistrados das varas de execução penal de todo o país tenham acesso com mais rapidez às informações importantes como o número, gênero, idade dos presos e os regimes de prisão. Com isso, a plataforma também ajuda a minimizar os problemas da superlotação nos presídios.
A integração do módulo de identificação civil à plataforma digital do Judiciário faz parte das atividades do programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O objetivo é superar desafios do sistema carcerário brasileiro. Com essa integração, vai ser possível emitir a lista de documentação civil de presos que estão prestes a deixar a prisão ou com direito à progressão de regime. A funcionalidade vai gerar relatórios nacionais e estaduais todo mês sobre os presos para monitorar o fluxo pelos órgãos de justiça. A expansão do Sistema Eletrônico de Execução Unificado é compatível com os sistemas judiciais utilizados pelos tribunais, como o PJE, Projude e o EPROC. E agora, para detalhar o assunto, a repórter Carolina Chaves, ela conversou com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor Fernando Melo. Vamos acompanhar. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Queria saber do senhor, a integração do módulo da identidade civil é apenas uma etapa de aperfeiçoamento do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que existe desde 2016, não é, doutor? Nós estamos fazendo a integração do CEU, que é esse Sistema de Execução Penal Unificado, com a plataforma do Poder Judiciário Digital, né, que nós chamamos de PDPJ, que é justamente com o objetivo de dar maior eficiência à gestão da execução penal, porque o usuário desse sistema terá um manuseio muito mais ágil, confiável e sustentável com essa integração. Os recursos visuais e também os acessos às funcionalidades do CEU, a gente gostaria de frisar, vão ficar inalterados, vão continuar sendo possíveis todas as funcionalidades e os módulos já existentes no CEU. Né? E aí, para que eu pudesse ser um pouco mais claro, talvez, é como se eu estivesse fazendo, comparando, né, a PDPJ como uma loja virtual. Os tribunais que utilizam o CEU, o Sistema de Execução Penal Unificado, vão poder acessar os recursos desse sistema para que possam aprimorar os seus próprios módulos dos sistemas judiciais, né? Fazendo com que um modo aberto seja desenvolvido para que outras cortes também tenham acesso às codificações, e aí por meio dessa plataforma hoje de âmbito nacional, que é a PDPJ. Doutor Fernando, o que muda a partir de agora com a integração do CEU à plataforma digital do Poder Judiciário, né? O que essa mudança significa? Por óbvio, de forma primária, né, e principal, né, de início, os magistrados, os servidores e os advogados que utilizam o sistema, né, de execução unificada para a gestão da execução penal. E, paralelo a isso, de forma secundária também, em consequência, todos os jurisdicionados que dependam da justiça criminal, porque qualquer aperfeiçoamento ou qualquer aprimoramento na justiça vai impactar diretamente na celeridade processual desses feitos. Doutor, qual o perfil dessas pessoas cadastradas e quantos cadastros já foram realizados até o momento? As pessoas cadastradas no CEU são os magistrados, né, os juízes e juízas do Brasil, os advogados, defensores públicos, os servidores dessas varas com competência de execução penal, né, nós chamamos de VEPs ou VECs, varas de execução criminal, e das medidas alternativas penais. Com essa integração do CEU ao CISDEPEN, os servidores também da administração penitenciária serão cadastrados nesse sistema. E o que eu posso, com dados precisos, informar é que, de acordo com as estatísticas públicas que nós já temos no CEU, o total de advogados ativos é de 74.549, né? Ao passo em que as partes hoje já totalizam 128 cadastradas e em permanente funcionamento. Doutor, e esse projeto tem parceiros, né? Quem são? Essa expansão, qualificação, esse aprimoramento, aperfeiçoamento permanente do CEU é uma das atividades que compõem o programa Fazendo Justiça, que é executado pelo Conselho Nacional de Justiça numa parceria muito exitosa com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de forma a encontrar soluções alternativas para superar todos esses desafios que acometem o nosso campo, a nossa área de atuação da privação de liberdade. De forma a acrescentar, só realmente reiterar o compromisso do Conselho Nacional de Justiça e do Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e de Medidas Socioeducativas com o aprimoramento e aperfeiçoamento constante do CEU, né?
porque nós estamos com um sistema em permanente evolução, a partir de um diálogo permanente com os tribunais e os atores do sistema de justiça criminal. E uma das funcionalidades em desenvolvimento que será lançada em um futuro próximo, a título exemplificativo, é o módulo para alternativas penais, algo que hoje ainda é inédito no nosso país. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E agora, mais um exemplo de sucesso na busca de soluções negociadas para os conflitos. A Central de Conciliação da Justiça Federal no Ceará fez um mutirão para resolver processos entre o Conselho Regional de Contabilidade do Estado e seus filiados. 100% dos casos foram resolvidos por acordo. No mutirão, a Central de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, permitiu o parcelamento de anuidades e multas. A iniciativa faz parte do projeto Bora Conciliar, que busca incentivar a Ordem dos Advogados do Brasil e os conselhos de classes profissionais a resolverem os conflitos sem a necessidade de uma ação judicial. Ao final de 2 semanas, 100% dos acordos foram resolvidos. Nós aqui começamos a oferecer vantagens maiores a serem apresentadas nesses mutirões, como, por exemplo, isenção total de juros e multas, a questão do parcelamento, e a partir de então nós chegarmos a um acordo desde que realmente eles tenham condições para assumirem essas obrigações. O valor total negociado foi de R$ 441 mil. Foram realizadas 82 audiências de conciliação por chamada de vídeo. 40% delas eram reclamações pré-processuais, ou seja, ainda não haviam chegado à justiça. É melhor também, claro, sempre é melhor poder resolver antes de que a situação de conflito após o Poder Judiciário, né? Seja por questão de celeridade ou até por própria questão de custo mesmo para as próprias partes envolvidas. Porque quando se entra no processo no Poder Judiciário tem a questão das custas, né? Isso aí vai, de certo modo, também incrementando o próprio valor que a pessoa se encontra e deve. A seguir, no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça realiza a 16ª Jornada Maria da Penha. Os detalhes em instantes, voltamos já já. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso da concessionária de energia elétrica do Estado e determinou o pagamento de prótese à vítima que perdeu um braço e as pernas durante um choque elétrico. A empresa também foi multada por usar recursos para atrasar o cumprimento da decisão judicial. O que era uma brincadeira inocente se transformou em tragédia. Ao tentar tirar uma pipa presa no fio de alta tensão, Mário, que na época tinha 14 anos, levou um choque que fez com que ele perdesse um braço e parte das 2 pernas. Hoje, aos 25 anos, ele usa as redes sociais para falar do trauma e conta que ainda sofre as consequências do acidente. Eu sinto muito a dor do meu fantasma na perna direita, na verdade é na coxa. Bom, tem uma perna que eu tenho o joelho e a outra que eu tenho a coxa. Eu sinto muita dor na coxa, sério, é muita dor. Até mesmo para dormir, eu tenho que achar uma posição boa. O acidente ocorreu em 2010.
A família de Mário entrou com ação na justiça e ele ganhou indenização de R$30 mil por danos morais e estéticos. A empresa também terá de pagar indenização de um salário mínimo até Mário completar 70 anos. E foi condenada a fornecer próteses para o jovem que o ajudem a realizar algumas atividades. Segundo um laudo pericial, as próteses adequadas são biônicas e têm um custo de R$3.600.000. Mas a empresa recorreu e pediu outra perícia, porque quer fornecer próteses que custam R$940 mil. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a condenação foi mantida pela 25ª Câmara Civil. A relatora do processo, desembargadora Mariana Fux, destacou no voto que a empresa é de grande porte e tem usado recursos para atrasar a reparação do dano. Segundo a relatora, desde 2015, a agravante injustificadamente descumpre a determinação da Justiça e contesta o laudo pericial, impedindo que a decisão transite em julgado, privando a vítima, hoje com 25 anos, de próteses essenciais, das quais necessita desde os 14 anos. A relatora destaca ainda que esse comportamento viola o princípio constitucional da dignidade humana. A empresa ainda foi condenada a pagar 20% do valor da prótese em multa por tentar protelar o processo. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje a 16ª Jornada Lei Maria da Penha. O objetivo do encontro é celebrar os 16 anos da norma e apresentar propostas para aprimorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Entre 2020 e 2021, o número de feminicídios teve queda de 1,7%. Passou de 1.354 para 1.341. Mas outras violências contra as mulheres cresceram. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que o Disque 190 recebeu 619 mil chamadas em 2021 por violência doméstica, ou seja, uma ligação por minuto. Os casos de violência psicológica passaram de 8 mil e de stalking, que é a perseguição, chegaram a quase 28 mil registros. Diante desses números, representantes do Poder Judiciário têm se reunido para encontrar alternativas para resolver o problema. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça realizou a 16ª edição da Jornada Lei Maria da Penha, para apresentar propostas para aprimorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e incentivar as vítimas a denunciarem os agressores. Não é possível pensar numa democracia efetiva quando mais da metade da nossa população, quando nossas mulheres estão sujeitas a riscos. E tampouco é possível pensar numa democracia e numa civilização efetiva quando nós não temos um Estado que esteja efetivamente aparelhado para acolher, para proteger as mulheres, para prevenir essas violências. Os participantes da 16ª edição da Jornada Lei Maria da Penha ressaltaram que os novos tipos de violência contra a mulher, como a psicológica e a patrimonial, costumam ser silenciosas e por isso é preciso ter mais atenção por parte das autoridades. Bom, e a 16ª Jornada Maria da Penha continua. Quem está acompanhando ao vivo é a repórter Aline Barcelos, que agora conversa com a gente e traz as últimas informações. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde para você também, Rafaela. Boa tarde a todos. Magistrados de todo o país falaram dos desafios quando o assunto é violência doméstica. Eles ressaltaram que não se pode invisibilizar mulheres com baixa autoestima que sofreram violência, principalmente a violência psicológica. Ressaltaram que o ciúme excessivo é uma das principais causas de feminicídio. Isso porque o agressor não aceita a autonomia da mulher e que as autoridades precisam reconhecer que o ciúme é sim uma forma de violência. Falaram também sobre a dificuldade que o Poder Judiciário tem de chegar até as mulheres indígenas
indígenas e as mulheres campesinas. As medidas protetivas também foi um dos assuntos debatidos durante esse encontro. Os magistrados ressaltaram que é preciso criar formas, criar mecanismos dessas medidas serem acompanhadas, serem fiscalizadas e que os agressores precisam entender que caso eles não obedeçam essa determinação judicial, eles vão sofrer as penalidades, vão sofrer as sanções. O evento, Rafa, como você disse, ele continua. O objetivo é criar um documento, criar uma carta com políticas para aprimorar a política nacional do Poder Judiciário para o enfrentamento da violência doméstica, da violência contra as mulheres. Um outro tema também bastante debatido foi a forma como as autoridades recebem o depoimento dessas mulheres. Quando elas vão até a delegacia, quando elas procuram a ajuda das autoridades, é preciso que esse debate seja feito sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum tipo de julgamento, para que essas mulheres sejam acolhidas e sejam ressarcidas moralmente pelos danos que elas sofreram. Rafaela. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Aline. Boa tarde para você. Tchau, tchau. E muito obrigada a vocês também que acompanharam mais esta edição do Jornal da Justiça. Temos um encontro marcado amanhã. Desejo a vocês todos ótima tarde. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.